Olá, então, pessoal. Vamos voltando aqui para a nossa terceira parte da nossa exposição de hoje, dessa vez sobre artrite reumatoide. Então, como de praxe, eu vou colocar duas questões aqui para a gente iniciar a nossa aula a respeito do assunto. Uma paciente de 48 anos relata 2 anos de evolução de dor e aumento de volume, envolvendo as articulações metacarpofalangianas, o punho, e a terceira e quarta interfalangianas proximais, de forma aditiva. A paciente relata rigidez matinal, com cerca de 1 hora de duração. Ao exame, apresenta artrite das articulações envolvidas, desvio ulnar bilateral e nódulos subcutâneos na região extensora dos braços, móveis e fibroelásticos. Qual desses achados não é esperado no caso? A. Anti-CCP positivo. B. Fator reumatoide positivo. C. Acometimento da coluna lombar. D. Anemia normocítica e normocrômica. Ou E. Radiografia com erosões subcondrais, redução do espaço articular e osteopenia justa articular. E a outra questão. Uma paciente de 57 anos, artesã de cerâmica, apresenta quadro de poliartrite simétrica de mãos, pés e joelhos. Apresenta quadro de poliartrite simétrica de mãos, pés e joelhos e rigidez pós-repouso maior do que 1 hora e aumento do volume das articulações das mãos. O quadro vem sendo apresentado há cerca de 2 meses e a paciente observou mais recentemente o aparecimento de tosse seca e de espinéia. A história prévia de tabagismo, 35 anos mais. Sua radiografia de tórax revela múltiplos nódulos pulmonares bilaterais, predominantemente periféricos. Dentre os achados possíveis nos exames complementares subsequentes, aquele mais provável para o diagnóstico desse paciente é fator antinuclear positivo com padrão homogêneo, anticorpo anticitoplasma de neutrófilos positivo, fator reumatoide positivo em altos títulos, teste tuberculínico fortemente positivo. Então vamos lá. Artrite reumatoide é uma doença extremamente importante no contexto da prática reumatológica, porque é uma das doenças autoimunes mais frequentes na nossa prática clínica, né? Ela, como vocês podem ver aqui, tem uma prevalência geral de mais ou menos até 1% da população. Então, é uma doença relativamente frequente, né? Relativamente comum. Uma doença inflamatória que, apesar do nome artrite reumatoide, não é exclusivamente articular. É uma doença inflamatória de cunho sistêmico. Como nós vamos ver, vários acometimentos extra-articulares podem aparecer nesses pacientes. Mas a manifestação mais importante, evidente, incapacitante, é a sinovite erosiva, né? Ou seja, é uma doença que se caracteriza pela presença de inflamação articular crônica com potencial de lesão articular, se não adequadamente tratada, através de erosões das articulações acometidas. É um pouco mais frequente em mulheres do que em homens, 2 a 3 vezes mais comum em mulher. 80% dos pacientes até têm entre 35 e 50 anos de idade, né? Parece haver uma predisposição genética que muitas vezes inclui alguns alelos do HLA classe 2, particularmente o DRB1 e o DR4. Né? Eu não cheguei a colocar aqui, mas existe uma sequência de genes nesses alelos, principalmente, se não me engano, no HLA-DR4, que a gente chama de epitopo compartilhado, né? E cuja presença é um fator de risco extremamente importante para a gênese da artrite reumatoide, né? Então, a presença desse epitopo compartilhado, que não é uma coisa que é pesquisada na prática, mas que é um substrato genético para a doença, acaba sendo um fator de maior gravidade e que às vezes pode ter até um componente familiar, portanto. Então, o que acontece? Na verdade, o paciente está lá bem, tranquilo, e um belo dia ele começa a ter progressivamente inflamação articular, né? Que começa de forma insidiosa, muitas vezes com alguns fenômenos constitucionais, fadiga, uma perda de peso, enfim. O que desencadeou esse quadro? Na verdade, ninguém sabe.
né, a gente admite, como para a maior parte das nossas doenças autoimunes, que o que acontece é que um indivíduo suscetível, geralmente geneticamente predisposto, acaba sofrendo um desencadeamento de uma resposta autoimune, ou seja, uma resposta imunológica anômala, em decorrência de algum estímulo, ou infeccioso, ou ambiental, ou de outra natureza, né? Lembrar que existe uma associação bastante forte da artrite reumatoide com tabagismo, né? Sabe que pacientes tabagistas costumam produzir anticorpos contra determinadas proteínas, que nós vamos ver depois, e que possivelmente estão implicadas na ocorrência da artrite reumatoide, inclusive de uma forma mais grave. Então, de forma geral, a patogenia da artrite reumatoide envolve um estímulo inflamatório inicial anormal, como eu falei, que pode ser desencadeado por algum gatilho ambiental, infeccioso ou de outra natureza, né? Esse estímulo inflamatório começa a se perpetuar contra alvos próprios do organismo, particularmente aqueles presentes no ambiente articular, né? A membrana sinovial, os vasos, causando o quê? Um dano microvascular, infiltração celular e a proliferação sinovial. Quer dizer, esse estímulo inflamatório acaba estimulando as células da membrana sinovial a se proliferarem e levar ao que nós chamamos cronicamente, né, de pânus articular, né, que é esse espessamento crônico da membrana sinovial. E essa proliferação sinovial, esse estímulo inflamatório mantido, como nós vamos ver, acaba levando a graus variados de lesões articulares, com erosões ósseas, lesões da cartilagem articular e, subsequentemente, a instalação de deformidades, né? Que é o grande problema da artrite reumatoide, né? Por ser uma doença com cunho incapacitante, né? Como nós vamos ver, algumas deformidades podem se instalar na doença não adequadamente tratada. A gente sabe que, além do componente celular, né, de imunidade celular, algumas citocinas também têm um papel patogênico importante na artrite reumatoide. Essas citocinas geralmente são produzidas por estas células que fazem parte dessa resposta alterada. Então, a célula apresentadora de antígeno, o linfócito T e assim por diante. Existem várias citocinas participando, mas as mais importantes, pelo menos até o momento, né, são essas que eu coloquei: interleucina 1, interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. Algumas delas, inclusive, como nós vamos ver adiante, são alvos terapêuticos para o tratamento da doença através das medicações imunobiológicas, como nós vamos comentar. O que fazem essas citocinas? Essas citocinas, elas estimulam a produção de colagenases e proteases pelas células do pânus articular. Então, aqueles fibroblastos, aquelas células que formam o pânus articular começam a produzir determinadas enzimas que podem levar à degradação da cartilagem articular. Então, o pânus formado começa a agredir, através de determinadas substâncias, a cartilagem articular, o que vai favorecer a ocorrência de erosões e lesões dessa cartilagem, né? E também essas interleucinas vão levar à ativação dos condrócitos da matriz cartilaginosa, né? E esses condrócitos começam a produzir enzimas proteolíticas, o que, por sua vez, vai agravar cada vez mais a lesão da cartilagem. Paralelamente a isso, existe uma via de ativação celular dos osteoclastos, chamada via do receptor RANK, né? Na verdade, o receptor RANK, ele é um receptor que está presente na membrana dos osteoclastos. E uma vez que esse receptor é ativado, isso leva a uma diferenciação e uma ativação dos osteoclastos. E o que os osteoclastos fazem? Reabsorção óssea. Então, a ativação anormal desta via RANK, feita através dessas citocinas, pode levar a uma desmineralização e as erosões ósseas que nós vemos na artrite reumatoide, né? Então, são formas, né, que atuam conjuntamente para levar à lesão da cartilagem e também à lesão óssea que a gente vê na doença.
E a gente pode ter também manifestações de sintomas sistêmicos, extra-articulares, porque a sinóvia pode passar a produzir determinados imunocomplexos, que acabam se tornando circulantes e podem produzir efeitos à distância das articulações, como nós vamos ver. Então, antes de falar um pouquinho das manifestações clínicas da artrite reumatoide, vou propor uma questão aqui. Um homem de 55 anos, com diagnóstico de artrite reumatoide de longa data, queixa-se de dor cervical e torcicolo de repetição. Ao exame físico, evidenciaram-se dor e crepitação, a flexão e extensão da cabeça. Qual o diagnóstico mais provável? A. Estenose do canal medular. B. Hérnia discal C5, C6. C. Instabilidade C1, C2 ou osteoporose. Então vamos ver quais são os acometimentos articulares que a artrite reumatoide pode produzir para a gente responder a essa pergunta. Então, do ponto de vista clínico, né, como eu já expliquei, é uma doença sistêmica, mas a manifestação principal da doença é a poliartrite crônica erosiva, né, geralmente de padrão aditivo e simétrico, que pode acometer tanto articulações de grande tamanho quanto pequenas articulações. Qualquer articulação sinovial pode ser acometida pela doença. Numa fase inicial, quando está havendo aquela ativação inflamatória ainda, a presença de sintomas constitucionais inespecíficos é muito frequente. O paciente sente mais fadiga, uma perda de peso, às vezes até um pouquinho de febre, que começa a apresentar sinovites, né, ou seja, inflamações da membrana sinovial, principalmente em que sítios? Mãos e punhos, que são o alvo mais importante da artrite reumatoide, mais frequente, né, mãos e punhos, joelhos, tornozelos e pés. Como eu falei, mais frequentes, mas qualquer articulação sinovial pode ser acometida. E também ele pode, dependendo da gravidade e da intensidade da sua doença, passar a desenvolver manifestações extra-articulares. Então, as manifestações articulares de uma sinovite, quais são? São os sinais clássicos de inflamação cardinais que a gente sabe, que a gente conhece. Presença de dor, calor, edema e perda de função articular. E, caracteristicamente, esse quadro inflamatório leva a uma rigidez matinal prolongada, usualmente de 1 hora de duração ou mais, né? E as manifestações, claro, vão depender da articulação acometida, né? Então, por exemplo, uma sinovite aguda nos cotovelos, além do quadro de dor, calor e edema, muitas vezes você perde a capacidade de extensão total da articulação, você fica com ela meio fletida. Então pode haver uma contraturazinha em flexão do cotovelo. Nos punhos, né, você vai ter um alargamento da articulação, uma redução de amplitude de movimento pelo processo inflamatório, pode ter fenômenos compressivos, como a síndrome do túnel do carpo, devido ao edema local, né? Nos joelhos, você pode ter hipertrofia das sinóvias, a formação de um cisto de Baker. Não sei se vocês sabem o que é o cisto de Baker, né? Mas só dando uma explicada. O cisto de Baker é uma evaginação, vamos dizer assim, da membrana sinovial do joelho para a região poplítea, a região posterior de trás do joelho, né? Então você tem a cavidade sinovial do joelho, que quando se inflama e se enche de líquido, ela pode dar uma protraída em direção à região poplítea. Isso é o que se chama de cisto de Baker, tá? Nos pés você pode ter, além, né, do quadro doloroso, enfim, você pode ter a instalação de deformidades com o passar do tempo também. E o que diz respeito àquela nossa questão lá que eu coloquei, você pode ter eventualmente acometimento de coluna também, né? Mas o acometimento de coluna na artrite reumatoide, na maior parte das vezes, é mais de coluna cervical. Ela é diferente do acometimento de coluna das espondiloartrites, né, que é um acometimento preferencialmente lombosacral, embora possa haver também nos outros segmentos. Na artrite reumatoide, além do acometimento das articulações intervertebrais e intrapofisárias propriamente ditas, você pode ter acometimento da articulação atlantoaxial, que é a articulação entre C1 e C2. Isso é importante a gente saber. Se a gente relembrar um pouquinho da anatomia, vocês vão lembrar que a articulação de C2 tem um dente, né, que é o dente do áxis, que se projeta para dentro de um forame da primeira vértebra cervical, que é o atlas,
para permitir que a gente faça os movimentos de rotação da cabeça, certo? Esquematicamente eu vou colocar isso aqui na lousa, né? Vamos supor que em corte transversal, aqui seja o forame de C1, né? E aqui o dente do áxis, né? Se projetando para cima, né? A gente está vendo isso aqui num corte transversal, como eu disse. Existe um ligamento, né? Que é o ligamento atlantoaxial, que fica aqui atrás, nesta região, aqui, e que estabiliza o dente do áxis dentro de C1. A peculiaridade da coisa é que este ligamento, ele é revestido por sinóvia. Portanto, ele também pode ser alvo de um processo inflamatório. E é claro, um paciente com uma artrite reumatoide de longa evolução ou mal controlada pode ter processos inflamatórios repetidos deste ligamento, o que pode levar ao longo do tempo a sua rotura, a sua frouxidão ou mesmo a sua rotura. Então, este dente começa a ficar instável aqui dentro e pode ter migrações. Ele pode migrar tanto cranialmente para cima, né, como pode migrar posteriormente para trás, levando às vezes até a compressão do eixo nervoso que está aqui atrás, né, da medula espinal. E a isto nós chamamos de instabilidade ou subluxação atlanto-axial, né, que dependendo da gravidade pode produzir até sintomas neurológicos compressivos importantes devido à migração posterior do dente do áxis, comprimindo a medula cervical proximal, certo? Então é importante a gente ter esse conhecimento aqui, porque é um quadro relativamente frequente, que a gente tem geralmente em quadros, como eu falei, de longa evolução e maltratados. Então agora ficou muito fácil a gente responder a nossa pergunta, né? Qual o diagnóstico mais provável desse cidadão aqui? Instabilidade de C1 e C2, que pode dar, né, esses achados de crepitação, flexão, extensão da cabeça, dor cervical, mecânica, enfim, todos esses são sintomas desta instabilidade de C1 e de C2, embora isto possa ser assintomático, e às vezes a gente só consegue detectar isso radiograficamente, através de um raio-x cervical dinâmico em perfil, onde você pode ver, no movimento de flexão da cabeça, a migração posterior do dente do áxis. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, da mão reumatoide. Como eu expliquei para vocês agora há pouco, a mão é um dos segmentos mais frequentemente acometidos pela artrite reumatoide e onde ela produz a maior parte dos seus sintomas e das suas incapacidades, se não bem tratada. Aqui eu listo alguns achados que a gente pode ter num paciente com artrite reumatoide crônica. Então, alargamento de punhos pelo pano sinovial, atrofia da musculatura interóssea, que é essa musculatura do dorso da mão, subluxações metacarpofalangianas, né? Lembrando que na mão você tem um acometimento preferencial do que? Dos punhos, do carpo, das metacarpofalangianas e das interfalangianas proximais, né? As interfalangianas distais, elas, via de regra, elas são poupadas na artrite reumatoide, né? Se você tiver um acometimento inflamatório das distais, você deve pensar em algum outro diagnóstico, ou numa osteoartrose erosiva inflamatória, ou numa artrite psoriática, por exemplo, né? E, como eu falei, eu vou demonstrar isso para vocês, algumas deformidades são comuns. Então, desvio ulnar dos dedos, os dedos em pescoço de cisne, os dedos em botoeira ou o dedo em martelo. Vou mostrar isso agora para vocês. Então, aqui, nós estamos vendo um slide com deformidades típicas da mão reumatoide, principalmente na mão, aqui na mão direita, ou melhor, a mão direita do paciente aqui, né, desse lado, né? Então, todas essas deformidades que eu listei agora há pouco, vocês conseguem ver aqui, né? Um alargamento do punho, né? Você vê que o punho não tem mais aquela característica cinturada, fininha, né? Então, alargamento do punho. A musculatura interóssea se atrofia, que é essa musculatura do dorso da mão aqui, ó. Ela fica mais atrófica, como vocês podem ver, né? As subluxações metacarpofalangianas a gente consegue ver aqui, nesse segmento. É como se as articulações metacarpo, a cabeça dos metacarpos ficasse mais saltada para cima, né? Isso aqui tudo são subluxações articulares. E o que chama atenção também é o desvio ulnar dos dedos, né? Quer dizer, você vê que os eixos dos quirodáctilos estão todos desviados para a lateral aqui, né? Em direção ulnar, né? Ok? Aqui nessa mão você não vê tanto desvio assim, mas você consegue ver um alargamento de punho,
atrofia interóssea, você consegue ver também, certo? E aqui só exemplificando para vocês duas das deformidades mais comuns que eu tinha mencionado anteriormente, né? Aqui no quarto dedo deste paciente aqui, nós vemos a chamada deformidade em pescoço de cisne, ou swan neck, né? É uma deformidade onde você tem uma deformidade em flexão da interfalangiana distal e uma deformidade em extensão da interfalangiana proximal, formando o que alguém achou ser parecido com o pescoço de cisne, e a partir daí cunhou-se essa númina, né? E aqui no quinto dedo, a deformidade em botoeira, que é exatamente o inverso. É uma deformidade em extensão da interfalangiana distal e em flexão da interfalangiana proximal. Então aqui dá para vocês verem bem direitinho a diferença entre as duas. O dedo em martelo, que eu não tenho uma gravura aqui para mostrar para vocês, é a deformidade em flexão isolada da distal, né? Então aquele dedo que forma como se fosse um martelo, né? Você tem aqui a interfalangiana proximal, aqui a distal, e a interfalangiana distal faz isso, a falange distal faz isso aqui. Essa é a deformidade em martelo, tá? Muito bem. Como eu falei, a artrite reumatoide ela não se resume a ser uma doença articular. Ela frequentemente produz manifestações extra-articulares por ser uma doença sistêmica. Essas manifestações não estão presentes em todos os pacientes obrigatoriamente, mas são mais comuns em pacientes que têm, como nós vamos ver, fator reumatoide positivo em títulos maiores, aumentados, com doença articular mais agressiva, né? Então, quais são as principais manifestações extra-articulares que a gente tem na artrite reumatoide? Uma das mais comuns é a presença dos nódulos reumatoides, né? Que está presente em mais ou menos 30% dos pacientes. São estruturas nodulares firmes, geralmente móveis com a palpação, que a gente vê no tecido subcutâneo. Geralmente onde? Em estruturas periarticulares e nas superfícies extensoras dos membros, particularmente nas pernas e nos antebraços, né? Sendo que eles podem aparecer também em vísceras, né? Então na pleura, nos pulmões, nas meninges. Geralmente eles são assintomáticos, na maior parte das vezes. Mas a presença deles muitas vezes denota uma doença mais agressiva do ponto de vista evolutivo. Vasculites podem acontecer, as chamadas vasculites reumatoides, que geralmente ocorrem na pele, na forma de lesões cutâneas periungueais. Então, às vezes, vocês pegam um paciente com artrite reumatoide, vocês olham em volta da unha, tem alguns pontinhos pretos ali na região periungueal. Isso é vasculite reumatoide. Podem ocorrer polpas digitais, úlceras cutâneas em membros e também em vísceras. Por exemplo, neuropatias periféricas por vasculite reumatoide podem acontecer, que são as vasculites dos vasa nervorum, né? Infartos viscerais podem acontecer também, intestinais, intraabdominais, variados, embora sejam mais raros. Podem haver manifestações pleuropulmonares, né? O derrame pleural é a mais importante, chamada pleurite reumatoide. Mas nódulos pleurais e pulmonares podem acontecer também, bronquiolites obliterantes, pneumonites, fibroses intersticiais, né? Na verdade, eu acabei colocando a disfonia aqui, mas a disfonia não é uma manifestação extra-articular, ela acaba sendo uma manifestação articular, porque o acometimento cricoaritenoide pode levar a articulação cricoaritenoide, ela é sinovial, né? Se o paciente tiver acometimento dessa articulação, ele pode ter disfunção na mobilidade da prega vocal e ter disfonia. Manifestações cardíacas como pericardite, nódulos reumatoides valvares e miocárdicos podem ocorrer. Outra manifestação importante que a gente não pode esquecer são as manifestações oculares da artrite reumatoide. Com uma certa frequência, os pacientes têm acometimento ocular, e a mais comum é a presença de ceratoconjuntivite sica, né? Ou seja, uma presença de uma síndrome sica secundária à artrite reumatoide. Não estou falando da síndrome de Sjögren primária, que é uma doença em si, estou falando de um quadro secundário à artrite reumatoide. Você pode ter acometimento fora das glândulas lacrimais do parênquima do olho propriamente dito. Então, esclerites e episclerites podem ocorrer. Em casos graves, essas esclerites podem evoluir para perfuração da esclera, levando o que nós chamamos de escleromalácia perfurante. Uveites podem acontecer, e mais uma vez os nódulos reumatoides podem também acontecer no olho.
na esclera, tal, em estruturas oculares, eles podem aparecer. Existe uma manifestação hematológica importante para a gente se lembrar, chamada síndrome de Felt, né, que geralmente em pacientes com artrite reumatoide grave, você tem um quadro de neutropenia com esplenomegalia, que é chamada de síndrome de Felt. Manifestações neurológicas podem ocorrer geralmente por vasculites, como eu falei do vasa nervorum, levando a um quadro de mononeurite múltipla, ou a compressões, no caso, síndrome do túnel do carpo, como eu já mencionei, ou mesmo do túnel do tarso, que é uma outra compressão na região do tornozelo. Né? Manifestações renais, diferentemente de outras doenças, são raras. Né? Eventualmente, em artrites reumatoides de longuíssima evolução, você pode ter depósitos de proteína amiloide, né, por processo inflamatório crônico, isso leva a uma amiloidose renal, eventualmente, com uma proteinúria associada. Vamos falar agora um pouquinho do diagnóstico, dos testes diagnósticos. E para isso eu vou colocar mais essa questão aqui para vocês. Ao solicitar sorologia para o diagnóstico de artrite reumatoide, né, no caso, quais são os exames? Fator reumatoide, o FR, e os antipeptídeos cíclicos citrulinados, ou anti-CCP, o médico deve ter em mente que anti-CCP é o teste mais sensível para o diagnóstico, mas tem baixa especificidade. B. Existem pacientes com a doença, mas que são soronegativos para ambos os testes. C. Embora o fator reumatoide tenha baixa sensibilidade, apresenta especificidade de 90%. D. O fator reumatoide pode ser negativo, mas não o anti-CCP. E. Pode haver pacientes que sejam negativos para o anti-CCP, mas não para o fator reumatoide. Então, para responder essa pergunta, vamos falar um pouquinho sobre estes dois exames. Então, falando um pouquinho, primeiramente, sobre o fator reumatoide. Em primeiro lugar, né, o que é o fator reumatoide? Né? A gente cai mais ou menos naquilo que eu falei na aula anterior a respeito do anticoagulante lúpico. Né? Quer dizer, é um nome que se cunhou para este fator, e a gente precisa entender do que ele se trata. Né? O fator reumatoide nada mais é do que uma imunoglobulina. Né? Nada mais é do que uma imunoglobulina que tem especificidade contra a porção FC de uma IgG humana. Né? Lembrar que as imunoglobulinas têm duas porções, né? A porção FAB, que é variável, e a porção FC, que é constante. Né? Então, esta porção constante de uma IgG humana é o alvo antigênico para o que se convencionou chamar de fator reumatoide. Então, nada mais é do que uma imunoglobulina que tem afinidade, especificidade por este alvo antigênico, né, no soro. Isso é o fator reumatoide. Né? Recebeu esse nome porque ele foi descrito inicialmente em pacientes com a doença, com artrite reumatoide, mas ele está longe, muito longe de ser um achado específico desta doença. Né? Ele é frequente, ele ocorre por volta de 80% dos pacientes com artrite reumatoide, mas ele é altamente inespecífico. Então, como eu coloquei aqui, pode ocorrer em várias doenças. Na síndrome de Sjögren primária ele é frequente, no lúpus a gente acha ele com uma certa frequência, na crioglobulinemia, que é uma vasculite, em neoplasias, tanto sólidas quanto hematológicas, em infecções crônicas. Então, por exemplo, infecções crônicas pelo vírus C. Hepatite C pode induzir a formação de fator reumatoide inespecífico. Né? Vírus B, HIV, tuberculose, Hansen, malária, quer dizer, doenças infecciosas crônicas podem levar à indução de imunoglobulinas com atividade de fator reumatoide, mas sem relação com artrite reumatoide. Certo? E, além do mais, ele aparece em 5% dos indivíduos normais, ou seja, que não tem nenhum tipo de doença. A incidência tende a aumentar com a idade, mas ele pode ser achado em indivíduos absolutamente normais. O que é importante a gente lembrar é que ele pode ter um significado prognóstico na artrite reumatoide. Quer dizer, quando o paciente tem artrite reumatoide com fator reumatoide positivo, se este fator reumatoide estiver presente em quantidades muito elevadas, em títulos altos, este paciente tende a ter uma doença mais agressiva, com mais manifestações extra-articulares e, portanto, merece um tratamento também, por sua vez, mais agressivo. Tá? Ele, como eu falei, é totalmente inespecífico. Né? Ele pode, então, aparecer em várias condições. Entretanto, nós temos, mais recentemente,
tivemos aí o surgimento de alguns anticorpos com maior especificidade para artrite reumatoide, que podem ajudar a gente, eventualmente, em casos de dúvida diagnóstica, né? Então, o principal anticorpo nessa categoria é o chamado anti-CCP, que é o anticorpo antipeptídeo cíclico citrullinado, né? Esse anticorpo ele tem uma sensibilidade relativamente alta para pacientes com artrite reumatoide, 78%, mas tem uma especificidade de 96%. Quer dizer, é muito raro ele aparecer em outras condições que não sejam artrite reumatoide. E tem um outro conjunto de anticorpos também antipeptídeos citrulinados, que são chamados de antifilagrina e antiprofilagrina. Eles têm sensibilidade em torno de 70% e especificidade maior que 90%. Lembrando que essa especificidade aumenta quanto maior for o título do anticorpo. Isso também vale para o fator reumatoide, tá? Se o fator reumatoide é presente em títulos muito elevados, isso tem uma especificidade um pouco maior para artrite reumatoide. Mas voltando aqui ao anti-CCP e ao antifilagrina, o que é legal deles é que eles são mais precoces no desenvolvimento da doença. Ou seja, às vezes, numa fase muito inicial, a artrite reumatoide ela não mostra a cara dela de uma vez. O paciente vai tendo umas artrites aqui, temporárias, melhoram, depois tem ali, tem um quadro meio migratório, meio palindrômico, né, como nós dizemos, e fica difícil de você clinicamente ter certeza se aquilo é uma artrite reumatoide ou não. Você pede um fator reumatoide, ele vem negativo, né? Aí, então, o que você pode fazer? Você pode solicitar pesquisa desses anticorpos, porque se eles vierem positivos numa fase inicial da doença, quando a artrite reumatoide, o fator reumatoide ainda é negativo, eles têm um valor diagnóstico muito grande, né? Então, vocês encontrando esses anticorpos, podem dizer que aquele paciente com grande probabilidade de acerto tem, de fato, artrite reumatoide, né? Eles também têm valor prognóstico, ou seja, se presentes em títulos muito elevados, também estão associados a doenças mais agressivas e de mais difícil controle, tá? Outros achados laboratoriais são mais inespecíficos, né? Então, você vai encontrar alterações de provas de fase ativa, né? VHS, proteína C reativa, costumam oscilar com a atividade de doença, né? Anemia normocrômica normocítica por inflamação crônica, eventualmente plaquetose você pode encontrar, mas tudo isso por atividade inflamatória sistêmica. E se você puncionar o líquido sinovial, você vai ter um líquido de características inflamatórias, não tem nada no líquido que faça a gente predizer uma gravidade maior ou um diagnóstico mais preciso. Então, voltando àquela pergunta que nós fizemos, né? Ao solicitar sorologia para o diagnóstico de artrite reumatoide, o médico deve ter em mente o quê? A. Anti-CCP é o teste mais sensível para o diagnóstico, mas tem baixa especificidade. Isso está errado. Ele é um teste que tem uma sensibilidade razoável, como nós vimos, porém ele é altamente específico para artrite reumatoide. Então, a alternativa A está errada. B. Existem pacientes com a doença, mas que são soronegativos para ambos os testes. Isso, de fato, é um ponto importante da gente salientar. A negatividade de fator reumatoide, ou do anti-CCP, ou do antifilagrina, profilagrina, não afasta o diagnóstico, né? Esses pacientes que são soronegativos, como nós dizemos, são diagnosticados pelas apresentações clínicas que eles têm, né? E tendem a ter uma doença mais indolente, menos agressiva, né? Mais tranquila em termos de evolução, em geral. Vamos analisar as outras alternativas. C. Embora o fator reumatoide tenha baixa sensibilidade, apresenta especificidade acima de 90%. Completamente errado. Como eu falei, o fator reumatoide é um dos testes mais inespecíficos que a gente tem. Então, essa especificidade elevada torna a alternativa errada. O fator reumatoide pode ser negativo, mas não o anti-CCP. Também está errado. Você pode ter um anti-CCP negativo com fator reumatoide negativo. Como eu falei, em fases iniciais de doença, quando o fator reumatoide é negativo, o anti-CCP, se vier positivo, te ajuda. Mas se ele vier negativo, não afasta a doença. E pode haver pacientes que sejam negativos para o anti-CCP, mas não para o fator reumatoide. É a mesma coisa, só que é o inverso. Você pode ter, sim, pacientes negativos para fator reumatoide e também para o anti-CCP. Nada impede. Então, a alternativa correta que a gente tem que
assinalar é que podem sim haver pacientes negativos para ambos os testes, e isso não exclui o diagnóstico, como eu já comentei. Fala um pouquinho então da radiologia da artrite reumatoide, né? Como eu já falei, é uma doença que se caracteriza pela presença de erosões ósseas, né? É claro que essas erosões você muitas vezes não consegue perceber numa fase muito inicial da evolução da doença, a não ser em doenças altamente agressivas. Mas às vezes no primeiros 2 anos de doença, às vezes no raio-x simples, você não consegue detectar essas erosões, né? O que obviamente não invalida o seu diagnóstico. Mas às vezes você pode lançar mão de determinados exames que podem te ajudar. Por exemplo, a ultrassonografia atualmente tem sido um procedimento que tem crescido no meio reumatológico como um meio de avaliação diagnóstica de pacientes com artrite reumatoide. Porque através de transdutores de alta definição, de alta frequência, você consegue enxergar erosões precocemente, você consegue ver se o paciente tem sinovite, tem inflamação na sinova que às vezes você não detecta o exame físico, né? Então, ultrassom é interessante. Outro exame que é um pouco assim, completando a questão do ultrassom, é claro que ele depende de um operador altamente treinado, né? E nós não temos muitos no mercado hoje em dia. Então, para que o ultrassom tenha sua utilidade, né, no diagnóstico da artrite reumatoide, o cara que faz o exame tem que ser um cara bom, treinado. E tem a ressonância também, que serve ao mesmo propósito, né? Você pode, eventualmente, com a ressonância, detectar mais precocemente erosões ou atividade inflamatória sinovial que você não consegue ver ao exame físico, nem ao raio-x simples. Rarefações ósseas, né, da parte justa articular você consegue ver também, eventualmente, ao raio-x simples, e perda de espaço articular, como a gente vai ver aqui neste raio-x. É claro que este raio-x aqui já é de um paciente com uma doença mais avançada, né? Claramente vocês podem ver o que chama atenção em primeiro lugar: a deformidade, o desvio ulnar dos dedos, né, de ambas as mãos, né, que é bastante sugestivo de artrite reumatoide. Diferentemente daquele raio-x que eu mostrei na aula de lúpus, que era uma artropatia de Jacu, que não era erosiva, aqui nós conseguimos ver determinadas lesões ósseas que são erosivas, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Por exemplo, aqui, ó, né, nós temos um cisto subcondral com erosão óssea aqui também, né? Aqui nós temos uma erosão claramente definida, né, com perda de espaço articular metacarpo-falangiano aqui também, né? Onde mais nós podemos encontrar? Aqui nessa outra mão também, né? Vocês veem aqui, por exemplo, erosões ósseas aqui, né? Então é um raio-x mais consistente, claro, com artrite reumatoide. Muitas vezes essas alterações de erosão, então a gente vê também aqui no carpo e no punho, né? Infelizmente esse raio-x aqui não contemplou isso muito claramente, mas às vezes o processo estiloide da ulna, que é essa pontinha de osso aqui da ulna, é alvo precoce de erosões ósseas, também pode ajudar a gente. Certo? Aqui a gente vê muito claramente também aquela rarefação óssea justa articular, né? Vocês veem que o osso aqui está bem mais preto, vamos dizer assim, na região das articulações metacarpo-falangianas. Isso às vezes a gente vê também na artrite reumatoide mais avançada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de classificação de artrite reumatoide, uma parte meio chatinha, mas que eu vou acabar conversando um pouquinho mais com vocês, porque isso foi objeto também de pergunta, né? Como essa aqui, ó. Com o intuito de aprimorar o diagnóstico da artrite reumatoide em uma fase mais precoce de sua evolução, foram propostos novos critérios de classificação, dentre os quais não foi incluído o seguinte item: A. VHS elevada. B. Nódulos subcutâneos. C. Positividade do anti-CCP. Ou D. Acometimento de mais de 10 articulações. Então vamos examinar os critérios de classificação para artrite reumatoide. Inicialmente, colocando esses 7 aqui, que eu acredito que vocês, ou a maioria de vocês até já tenham ouvido falar ou conheçam, que são critérios que foram definidos pelo Colégio Americano de Reumatologia na década de 80 e que valeram aí durante bastante tempo. Que são esses 7 critérios:
Primeiro, rigidez matinal articular maior que 1 hora. 2, artrite de pelo menos 3 regiões articulares, tipo punhos, cotovelos e joelhos, por exemplo. 3, artrite de mãos e ou punhos. 4, artrite simétrica. 5, presença de nódulos reumatoides. 6, fator reumatoide positivo. E 7, presença de alterações radiológicas. Sendo que desses critérios, os de 1 a 4 têm que estar presentes por pelo menos 6 semanas de duração. E para você fechar um paciente como tendo artrite reumatoide, pelo menos 4 desses 7 critérios devem ser obedecidos. Entretanto, esses critérios aqui deixavam de identificar uma grande parcela de pacientes com artrite reumatoide numa fase mais inicial da sua evolução. Modernamente, a gente sabe que quanto antes a gente diagnosticar artrite reumatoide e intervir terapeuticamente, melhor vai ser o prognóstico do paciente a longo prazo, né? Que envolve um pouco daquele conceito que é chamado de janela de oportunidade, que é um período no qual você, iniciando o tratamento para a doença, você vai ter um melhor prognóstico dela a longo prazo. Essa janela não está bem determinada, 3 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. Mas o conceito mais importante o ideal é fazermos um diagnóstico precoce para iniciar um tratamento precoce. Porque se a gente deixar o paciente em atividade durante muito tempo, mais vai ser difícil tirar ele de atividade, com o passar do tempo, e mais sequelas ele vai ter, deformidades, etc. Com base nisso, foram propostos novos critérios de classificação no ano de 2010, que agora envolvem um score, né? É óbvio, assim, eu acho que ninguém vai cobrar de vocês se ter de 4 a 10 pequenas articulações vale 3 pontos ou 5 pontos. Acho que ninguém vai cometer essa insanidade de perguntar isso na prova, porque nem eu sei isso aqui de cor. Se a gente precisar, vai lá, consulta na internet e vê, né? Mas o mais importante é que estes critérios, o conceito, né, que a gente tem que ter é que esses critérios permitiram a identificação de um maior número de casos numa fase mais precoce, né? Então, quais são os critérios? Paciente com sinovite em pelo menos uma articulação não explicada por outra doença. E que, além disso, tenha este envolvimento articular. Uma grande articulação vale 0 ponto. 2 a 10 grandes articulações. Então, punho, cotovelo, joelho, tornozelo, 1 ponto. E assim por diante. 1 a 3 pequenas articulações, 4 a 10 pequenas articulações, mais de 10 pequenas articulações, né? Tipo interfalangianas, metacarpofalangianas e tal. Aí você estabelece uma pontuação, dependendo do número de articulações que esse paciente já teve acometido até aquele momento. Sorologia, né? Dependendo do fator da positividade do fator reumatoide ou do anti-CCP e dos seus títulos, você atribui 0, 2 ou 3 pontos. Provas de fase aguda, então dependendo da elevação ou não de VHS e ou PCR, você atribui 0 ou 1 ponto. E dependendo da duração dos sintomas, 0 ou 1 ponto. Você soma tudo isso aqui, né? O número de Então, são critérios que envolvem o número e tamanho das articulações, a sorologia, fator reumatoide e anti-CCP, as provas de fase aguda e a duração dos sintomas. E você diz que o paciente tem uma artrite reumatoide definida se ele tiver maior ou igual a 6 pontos neste score, tá? Então, é mais para vocês entenderem o conceito do que a gente deve levar em conta para diagnosticar mais precocemente um paciente, né? O número e tipo de articulação acometida, os anticorpos, as provas inflamatórias e a duração dos sintomas. Então, voltando àquela pergunta que eu tinha colocado, né? Onde ele diz que foram propostos novos critérios de classificação, dentre os quais não foi incluído qual item. VHS elevada foi incluído. Nódulos subcutâneos caíram fora, tinham lá no critério antigo, não se mantiveram agora. C, positividade do anti-CCP, sim. D, acometimento de mais de 10 articulações também. Então, a resposta a ser assinalada aqui é a alternativa B, os nódulos subcutâneos, que estavam presentes nos critérios da década de 80 e que agora caíram fora. Certo? Vocês viram, eles perguntaram uma coisa mais conceitual, né? Não do score propriamente dito, que eu acredito que se cair na prova é o que eles devam perguntar.